Bom dia, irmãos. Nós estamos estudando expositivamente a Epístola de Paulo aos Colossenses. Essa carta faz parte de um conjunto de cartas que foi escrita por Paulo quando ele estava preso em uma casa em Roma no ano 62. Ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Essa carta aos Colossenses, ela foi escrita por Paulo, mas ele não conhecia a igreja em Colossos. A igreja foi plantada por um homem chamado Epáfras. E Epáfras foi visitar Paulo em Roma e trouxe informações do que estava acontecendo lá na cidade de Colossos. Havia uma seita que misturava a adoração de anjos, esoterismo, legalismo, ascetismo, e questionavam a suficiência da pessoa e da obra de Cristo. Essa carta, ela tem como tema principal justamente isso: Jesus é supremo. Quem tem Jesus tem tudo e não precisa de mais nada. E nós fizemos a exposição aqui a semana passada do prefácio da primeira oração, verso 3 a 8. Paulo ora dando graças por aqueles irmãos. Hoje nós vamos estudar dos versos 9 até o verso 12. Se precisar a gente estuda 13 e 14. Que agora Paulo, ao invés de orar agradecendo, Paulo ora intercedendo, pedindo. Vamos ler lá? Colossenses, capítulo 1, versos de 9 a 12. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Se você observar aí no texto, esse texto é um parágrafo composto. Ele começa, não tem ponto no meio, só tem ponto e vírgula. É um período que resume o que ele está fazendo aí. Ele está orando, intercedendo pelos crentes de Colossos. Meus amados irmãos, a intercessão, ou orar pelo outro, interceder pelo outro diante de Deus, é a forma mais sublime e perfeita de oração. A intercessão, ela é uma oração altruísta, abnegada e carinhosa. Quando eu oro por você, eu estou dizendo que eu amo você, que eu estou preocupado com você, que eu me lembro de você. Quando nós oramos por alguém, nós vencemos o nosso egoísmo e possibilitamos a intervenção de Deus na vida da outra pessoa. Eu falei aqui a semana passada, quando eu estava estudando a doutrina do sumo sacerdote, que Jesus, neste momento, está à direita de Deus, orando por você. Se eu e você, nós estamos de pé, é porque Deus ora por a gente. Apesar da gente não prestar. Você não vale nada
mas eu gosto de você. Mas eu amo você. E o que me impressiona é que a intercessão, ela é uma necessidade que precisa ser atendida. Precisamos orar uns pelos outros. Necessitamos que outros orem por nós. Irmãos, a intercessão é valiosíssima, pois é um meio infalível de obter as bênçãos que desejamos para os nossos irmãos. E a Bíblia diz: todo aquele que pede o quê? Recebe. E quando a gente pede, não para nós, mas para o outro, isso é altruísmo. Agora pense Paulo. Paulo não conhecia os crentes de Colossos. Paulo nunca visitou essa igreja, mas ele ora por essa igreja. Você já notou que aqui em Pinheiros a gente ora por gente que a gente não conhece no sertão? Manda furar poço para gente que a gente não conhece. Nós construímos um templo ano passado lá em Guiné-Bissau, investimos 300 mil reais. Os irmãos africanos estavam orando há 30 anos pelo templo, e nós fomos a resposta de Deus para a vida deles. E eles fizeram uma festa, pularam, dançaram. De presbiteriano não tinha nada, é um negócio africano. Então Paulo ora agradecendo, mas Paulo ora agora intercedendo. E o que eu acho impressionante em Paulo, que as principais orações que ele faz, que estão registradas na Bíblia, estão registradas justamente em Efésios, em Filipenses, em Colossenses, em Filemão. Ou seja, ele está preso, não pode visitar, mas ele ora. Ele ora. Então, primeira coisa que eu vou pedir aqui, fiz 30 anos de ministério aqui, você hoje vai assumir um compromisso comigo de orar por mim todo dia. Põe uma foto minha no seu celular. Que eu oro por vocês. Eu oro pela igreja todo dia. Entendeu? Põe aí. Põe o meu nome na sua lista. Não na lista negra, né? Na lista de oração. Ore por mim. A Bíblia ordena um dos mandamentos muito: orai uns pelos outros. Mas vamos lá. Esse período composto revela que Paulo sabia, o que ele sabia a respeito dos crentes de Colossos é o que ele havia ouvido de Epáfras. Ele não tinha ido lá. Essa igreja nasceu quando Paulo estava em Éfeso. Éfeso fica a 160 quilômetros dessa região do rio Lico. Nós estivemos lá o ano passado. Nós fomos nas ruínas de Herápolis. Nós fomos nas ruínas de Éfeso. Passamos lá em Laodiceia. E eu fico impressionado que aquilo era uma rota comercial mais importante do mundo, ligando o Ocidente para o Oriente. E era uma região rica, a região do rio Lico. E Paulo então vai orar. Ele sabia que heresias e falsos ensinos ameaçavam aqueles irmãos. Por isso, ele pede 3 coisas: inteligência espiritual, obediência prática e excelência moral. Vamos ver. O texto diz assim: por esta razão. O que é que significa por esta razão? Paulo remete ao que foi dito nos versos 4 a 8. Por esta razão, onde é mencionado o relatório que Paulo recebeu de Epáfras, Paulo vai fazer um pedido. Um pedido. E o pedido principal é que esses crentes sejam plenos
do conhecimento da vontade de Deus. Plenos. O que significa pleno conhecimento? Pleno conhecimento. Não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. É muito interessante que ele usa a palavra cumprir, completar. Por que, irmãos, ele usa essa palavra? Porque quando eu e você, nós nascemos de novo, nós somos um bebê espiritual. Somos recém-nascidos espiritualmente. Mas nós temos no nosso DNA todos os recursos para o nosso crescimento espiritual. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. É muito interessante a gente ver alguns textos que a gente poderia explorar aqui. Colossenses 1,19. Porque aprouve a Deus que nele reside toda a plenitude. Significa que em Cristo, se nós temos Cristo, nós recebemos da plenitude de Deus. Se nós temos Cristo, nós devemos andar em Cristo. Se nós estamos em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Veja bem, havia nessa seita que estava entrando na igreja, aquela ideia de ter graus de espiritualidade. Crentes mais iluminados e menos iluminados. E Paulo diz, não tem isso. Quem tem Jesus, já tem tudo. Não precisa de mais nada. Não precisa de ascetismo, não precisa de filosofia. Em Cristo você já tem tudo. Agora, veja lá, por favor. Por favor. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 16. João 1,16. Vamos ler juntos? Porque nós temos recebido da sua o quê? Graça sobre graça. Então, em Cristo nós somos plenos. Nós temos tudo que precisamos para o nosso crescimento espiritual. Colossenses 2,10. Dá uma olhadinha aí. 2,10. O que diz? Colossenses 2,10. Hein? Também nele estáis o quê? Aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Essa palavra aperfeiçoados significa que nós já temos o conhecimento de Deus. E você sabe, e Paulo usa aqui, nesse texto aqui, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Esse verbo aqui, pedir, ele está numa voz passiva, porque Paulo reconhece que esse conhecimento de Deus, pleno da vontade de Deus, eu não descubro por mim mesmo. Ele vem por revelação. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E aquele a quem o Filho quiser o quê? Revelar. Todo o nosso crescimento espiritual vem de Deus. Presta atenção. Você nasceu pela graça. E a sua santificação também será pela graça. Você não gera santificação. Você se coloca para que Deus o quê? O santifique.
E se você veio de alguma seita aí, que cheia de tradição de homens, você viu na sua experiência própria, que com as suas forças, você não vence o pecado. Com as suas forças, você não cresce espiritualmente. Por isso que lá, em Efésios 5,18, diz: não vos embriagueis no vinho, mas enchei-vos do Espírito. O verbo enchei-vos está na voz passiva, está no plural. Não é você que se enche do Espírito, mas você se coloca para que o Espírito o quê? Lhe encha. Agora, o que é? Paulo vai explicar. Que transbordeis do pleno conhecimento de Deus e da sua vontade. Como é que acontece isso? Como é que acontece isso? Esse conhecimento da vontade de Deus é qualificado em toda sabedoria e entendimento o quê? Espiritual. Então tem um tipo de entendimento, tem um tipo de sabedoria que eu e você nós não temos, é Deus que nos dá. Tá ligado ou não? Tem uns crentes que são muito sabidos do jeito dele, mas a sabedoria de Deus nos é dada. Abra sua Bíblia, por favor. Êxodo, capítulo 35, versos 31 a 33. Êxodo 35, 31 a 33. Vamos ler? Aí? Vamos ler juntos? Vamos lá? E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para de madeira, e para toda sorte de lavouras. Deus encheu de entendimento. O cara não teve tempo para fazer, tinha que construir o tabernáculo. Não tinha Mackenzie no deserto, escola de engenharia. Aí Deus deu logo um curso completo. Deu inteligência e habilidade. Agora vamos ver para Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. O que diz? E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, irmãos. A vontade de Deus precisa ser o quê? Experimentada. E para ele ser experimentada, começa com a mente. E Deus derrama na minha mente, no meu coração, sabedoria e entendimento espiritual. Aí você pode me perguntar: como é que é isso, pastor? Como é que é isso? Como é que eu posso crescer em sabedoria, em entendimento, em compreensão espiritual? Eu vou dizer para você, duas coisas que você precisa fazer, que você aprendeu no departamento infantil da igreja: leia a Bíblia e faça oração. Leia a Bíblia e faça oração. Você tem que encher a mente.
Paulo vai colocar lá em Colossenses capítulo 3, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Quanto mais cheio da Bíblia eu sou, mais conhecimento eu vou ter, se eu também ser guiado pelo Espírito Santo. Paulo vai falar de uma coisa aqui que é muito perigosa, e tem muito hoje na IPB. É conhecimento sem prática. Aí, ele vai explicar por que Paulo quer que os crentes de Colossos sejam plenos da vontade de Deus, cheios de sabedoria e entendimento espiritual. Qual é o propósito disso? Veja aí, por favor, no versículo seguinte, 10, vamos ler 10? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro quê? Agrado. Para aí. A fim de viverdes. Qual a finalidade ou o propósito de se ter conhecimento? A resposta é clara. O propósito de todo conhecimento espiritual é a conduta. Paulo não separa teologia de ética. Eu conheço muita gente que tem muita teologia, mas não tem ética, não tem conduta. E Paulo não separa. Se você está crescendo em conhecimento de Deus, o seu caráter está sendo moldado como o caráter de Cristo. Está entendendo isso, gente? Não basta pensar bem. Pensar correto é viver correto. Viver correto. Irmãos, Paulo diz que a sabedoria e o discernimento não são um fim em si mesmo. Eles não são dados para o orgulho, para a exibição, para o pedantismo. Eu sei, eu conheço, eu sei disso, você não sabe. Mas veja o texto. Para Paulo, doutrina e ética são inseparáveis. Quando ele diz para viver, entende-se naturalmente toda a vida ativa. De um modo que o princípio aqui apresentado é muito claro. O resultado final do conhecimento da vontade divina é uma vida exterior regida por essa vontade. Eu vivo de modo que agrade a Deus. Vamos ler 3 versículos aí que eu queria destacar com vocês. Efésios 4:1. Efésios 4:1. O que diz aí? Vamos ler juntos? Ele estava na prisão. É o mesmo princípio que ele coloca para Colossos, ele coloca para Éfeso. O que diz? Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados. Vocação. Nós somos chamados para ter uma vida santa, para ter uma vida que reúne conhecimento com comportamento. Veja Filipenses capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1, 27. O que diz lá, irmãos? A palavra de Deus. Vamos ler juntos? Filipenses 1, 27. Toda a congregação comigo, vamos lá? Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. Então, lá ele fala digno da vocação, aqui ele diz digno do evangelho de Cristo. Vivei. Só mais um. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1, quando Paulo vai tratar de santidade, que ele combate aí a impureza sexual. Veja o que Paulo vai dizer, por favor. Vamos ler juntos? Finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos o Senhor Jesus, que como de nós recebestes, quanto à maneira que deveis o quê? Viver e agradar a Deus. E efetivamente estáis fazendo. Continueis progredindo o quê? Cada vez mais. Cada vez mais. Jesus disse lá no Sermão do Monte, que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, é aquele que ouve e obedece. Ouve e obedece. Lembra disso? Não adianta vocês ficarem me chamando de Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando. Tá boa a aula ou tá ruim? Vocês estão seguindo direitinho aí? Olha lá, viu? Obediência prática significa agradar a Deus, servindo-lhe e conhecê-lo melhor. Qualquer doutrina que isole o crente das necessidades do mundo ao seu redor não é doutrina espiritual. Essa palavra digno, vivei de modo que digno. O propósito de vida do cristão não é agradar a si mesmo nem os outros, é agradar a Deus. Esse adjetivo no grego digno era usado para descrever o imperador romano quando ele marchava em uma procissão de triunfo. Jesus, o Cordeiro de Deus glorificado, ele recebe esse título, esse adjetivo de digno. Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. A expressão digno aqui significa ter uma conduta cada vez mais semelhante a Jesus. Apocalipse 3:4, por favor. Apocalipse 3:4. O cordeiro que é digno, vai dignificar aqueles que andam segundo o conhecimento que recebeu. Vamos ler juntos? Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são o quê? Dignas. Andar com Jesus. Diz lá em Gênesis que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. O que é andar com Deus? É andar dignamente. É andar refletindo o conhecimento espiritual que você tem. O que você conheceu é para você praticar. É isso que Paulo está dizendo. Mas aí, irmãos, no texto, como isso pode ser visto? Quais são as evidências de uma pessoa que está cheia de sabedoria e está vivendo de modo digno? Eu tentei fazer aí para explicar para você.
Está aí no versículo 10, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado. Você não agrada a si mesmo, você vai agradar a Deus. Aí vem as evidências: frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Irmãos, veja a importância da prática das boas obras. Esse verbo frutificar, não dá para a gente estudar muito aqui, mas lá em João capítulo 15, Jesus diz: nisto é glorificado meu Pai, que deis o quê? Muitos frutos. Veja Efésios capítulo 2, versículo 10. Vida frutífera, cheia de boas obras, é uma evidência clara de que alguém está crescendo no pleno conhecimento de Deus. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Você não foi salvo pelas obras. Você não foi salvo com a união de graça e obras, sinergismo. Você foi salvo pela graça, mas com um propósito. Um propósito, para que você produza o quê? Boas obras. Estão entendendo? Mostre-me a tua fé pelas tuas obras. Jesus diz: pelos frutos o quê? Conhecereis. O cara tem uma oração bonita, tem uma pregação bonita, mas a vida não bate, está desconectada. Todos nós já temos um nível de incoerência da pecaminosidade, mas quando isso é feito de forma constante, aquele que nasceu de novo não vive na prática do pecado. A gente peca, mas a gente luta para não pecar. Tá certo? Nós somos uns santos, os santos lutando para não pecar mais. Então a primeira evidência está aí no versículo 10. Uma vida frutífera e cheia de boas obras. Segundo, uma vida de crescimento espiritual. Versículo 10. Frutificando em toda a obra e crescendo no pleno conhecimento que é de Deus. Veja, irmãos, Paulo faz uma conexão entre conhecimento e produtividade. Preste atenção. Todo conhecimento nosso, que nós tivermos do ponto de vista espiritual, eu estou falando conhecimento bíblico, né, conhecimento teológico, tudo isso tem que afetar a nossa conduta e a nossa o quê? Produtividade. Nós sempre temos que crescer. Lembra lá do conselho de Pedro no capítulo 3? Antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Terceira evidência, uma vida fortalecida pelo poder de Deus. Veja no versículo 11 o que diz? É se fortalecendo? Não, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. Uma evidência de que eu sou sábio e que eu tenho um entendimento espiritual é que eu vivo uma vida cristã fortalecida pelo poder de Deus. Não é pelo meu poder. E veja o texto que está no verso, na voz passiva, sendo fortalecidos. Volta um pouquinho aí em Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, por favor. Efésios 3, de 14 a 16. Vamos ler juntos? Paulo diz assim:
Por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a expressão, a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais o quê? Fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no homem o quê? Interior. É de dentro para fora. Nós precisamos da força do Espírito Santo no nosso interior, para a gente não pecar e para a gente ter uma vida o quê? Digna. Digna. Por isso, irmãos, não adiantou criar mosteiro para se separar do mundo. Eu fui pastor em Olinda, e lá na cidade alta de Olinda tem os mosteiros. Uma igreja bonita, mas tinha túnel para os padres encontrar com as feiras, para fazer sexo. Tinha cemitério de feto embaixo. Não adianta tirar o homem do mundo, tem que tirar o mundo de dentro do homem. E só o Espírito Santo é que faz isso. Não adianta isolar a pessoa. E Jesus falou assim: eu peço, Pai, que não os tires do mundo, porque nós somos o sal e a terra. Nós somos o sal do mundo, sal da terra e a luz do mundo, para que os homens vejam as nossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que está nos céus. Então viver a fé é no mundo mesmo. E a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Nós precisamos. Lê só Daniel 11:32. Eu gosto muito desse versículo, porque ele diz assim, vamos lá: aos violadores da aliança, ele com lisonjas as perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará o quê? O que é ser forte e ativo? É ser forte, produtivo. O conhecimento de Deus nos, o quê? Fortalece. Para terminar esse parágrafo, Paulo vai dizer aqui uma coisa que evidencia alguém que está vivendo de modo digno ao Senhor. Versículo 12: dando graças ao Pai que vos fez o quê? Idôneos à parte que vos cabe na herança dos santos em luz. Dando graças ao Pai. Irmãos, uma vida de gratidão a Deus, ao Pai, é uma evidência de que você está crescendo, que você é uma pessoa que está sendo instruído. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Quanto mais você estiver maduro, crescendo espiritualmente, mas isso leva você a ter uma vida de gratidão. Veja Efésios capítulo 5, versículo 20. Paulo repete a mesma ideia. O que diz aí? Por favor. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que Efésios 5:20 são evidências de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Ele começa a ter uma vida de adoração e ele passa a ter uma vida também de gratidão. Gratidão. Você é uma pessoa grata ou não? Ou você é um resmungão, murmurador? Tem gente que murmura.
às vezes reclama por 1%, recebeu 99%, mas ele não agradece. Irmãos, na vida do crente, há mais bênçãos do que carências. Pode ter certeza disso. Olha para a sua vida e veja se você tem motivo. Você está em Cristo. Você foi feito idôneo. Né? Idôneo. Você não era idôneo. Você era inidôneo. Mas em Cristo você foi feito idôneo para desfrutar da herança. Então ele diz, por favor, dê graças. Dê graças. Vamos fazer aqui algumas aplicações práticas. Nessa oração de intercessão que Paulo faz, ele pede para que os irmãos sejam plenos, transbordantes do pleno conhecimento da vontade de Deus. E para isso, eles precisam de sabedoria e entendimento espiritual. E Deus dá. Com que finalidade? Ter uma vida digna. Ter uma vida que agrade a Deus. Ter uma vida que abre mão de agradar a si mesmo, de agradar os outros, para agradar a Deus. Agradar a Deus. Às vezes, para a gente agradar a Deus, a gente tem que desagradar os outros. E tem gente que tem uma preocupação muito grande na vida cristã de querer agradar os outros. É problema de autoestima. Moisés diz, não seguireis a multidão para praticardes aquilo que é errado. Não vai seguir a multidão para fazer. E essa pessoa que anda de modo digno, está frutificando, está crescendo, está se fortalecendo, tem uma vida de gratidão a Deus. Esse é um resumo do que Paulo está colocando aqui. E olha, me deu um trabalho para fazer esse resumo que você não imagina. Porque eu tenho que trazer a comida pronta, não é assim? Não adianta eu trazer as panelas e botar aqui. Você quer comer. Chegar aqui o prato e quer comida francesa, ainda decorado. O que é que nós aprendemos aqui? Algumas aplicações práticas. Aprendemos a importância de orar uns pelos outros, focando principalmente nas suas carências espirituais. Irmãos, a gente tem um defeito muito grande. A gente ora, é assim que a gente ora, né? Senhor Deus, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelo meu emprego. Muito obrigado, porque o Senhor sabe, eu sou tão bonzinho. Tem gente pior do que eu. Agora, a gente ora por coisas materiais, por saúde física, por dinheiro, por relacionamento conjugal. Tudo isso está no pacote. Mas a gente precisa aprender um pouco a orar pela vida espiritual do outro. É isso que Paulo está ensinando. Porque você pode ter tudo. Tudo. Mas se você não estiver crescendo, se você estiver estagnado no seu relacionamento com Deus, a coisa está ruim. Está boa, mas não está boa. Está ruim. E às vezes a coisa está ruim do ponto de vista material, do ponto de vista de saúde. Mas o seu interior está crescendo, se renovando. Por isso que Paulo fala, não desanimeis. Ainda que o exterior se corrompa, o interior se renova o quê? Todo dia.
Aprenda a orar pelos outros. Orar pelos outros. Eu agora estou doidinho de pedra. Já era, estou piorando. Onde eu paro, se a pessoa pedir para orar, eu oro. Essa semana eu encontrei uma senhora no supermercado. A senhora é uma figura importante. Ela começou a contar assim, eu falei, mas vamos fazer assim. Você quer receber uma oração agora? Quero, pastor, quero. Aí estou eu com o carrinho, ela com o carrinho, no meio do supermercado. Eu estava com a garrafa de vinho, aí emborquei, botei por cima assim. Senhor, tem misericórdia. A mulher chorava, rapaz. Aí o povo estava pensando, será que ele está brigando, separando da mulher? Não. Você chega na padaria, está na padaria, chega um casal, pastor, você se lembra de mim? Eu falei, não. Não, eu fui lá na igreja um dia, eu estava com transtorno, meu marido estava com depressão. O senhor me deu um livro, eu li esse livro, o senhor me ajudou muito. Vamos fazer uma oração? Vamos. Aí estou eu na padaria sentado, o povo ao redor comprando pão e eu lá orando. Falei, está internado, tem que internar. Mas a gente precisa aprender isso. A melhor coisa que você pode fazer para uma pessoa é orar por ela. E nós temos que ser uma igreja de oração. A igreja é chamada casa de oração para todos os povos. Todos os povos. Irmãos, aprenda a importância de orar uns pelos outros, focando em carências espirituais. Segundo, aprenda que há uma relação entre o conhecimento de Deus e o nosso comportamento, a nossa conduta. Dá um pulinho lá em Mateus, capítulo 7. Veja aí, a partir do versículo 15, é Jesus que usa essa figura. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos, o quê? Roubadores. Pelos seus frutos, versículo 16, os conhecereis. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir o quê? Frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim a conclusão de Jesus. Assim, pois, verso 20, pelos seus frutos os conhecereis. Quando você planta uma árvore de laranja, tem que nascer laranja. Não vai nascer uva, nem jaca. Então, o nosso comportamento está ligado ao nosso DNA espiritual. Está entendendo o que eu estou dizendo? Tem muito crente que é um santo na igreja, mas compra e não paga. Eu conheço tanto crente caloteiro, e às vezes é presbítero, pastor, oficial de igreja. Gente que é profissional, vai fazer um serviço, pega o dinheiro e não faz o serviço, e fica fugindo. Está assim, ó. Mas quando chega na igreja é uma apoteose. Parece uma escola de samba. Irmãos, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Se você de fato está crescendo espiritualmente, se você de fato está conhecendo Deus, isso vai afetar o seu comportamento, a sua conduta, e vai revelar
que você está crescendo espiritualmente. E uma coisa, irmãos, Albert Einstein dizia que o muito conhecimento aproxima o homem de Deus, mas o pouco conhecimento o quê? Afasta. Quando você começa a conhecer a Deus e descobre que você vai na eternidade, passar a eternidade toda conhecendo Deus, você descobre que não conhece nada. Então você tem que ser uma pessoa o quê? Humilde. Jesus, nele estão escondidos todos os tesouros do conhecimento. Mas Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Não é calçando sandália da humildade, andando com roupa rasgada, não. É humilde de coração. Humilde de coração. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente aprende que não está conhecendo nada. Eu fiz, irmãos, um doutorado em língua portuguesa, lá na PUC, por um blefe da academia. Eu não sei, foi uma chance que me deram uma bolsa da CAPES e eu fiz. Aí no meio do curso mudou a linha de pesquisa. Historiografia linguística. Eu ia fazer análise do discurso. Aí você pega um recortezinho pequeno assim. Aí você agora é doutor. Ah, fulano é doutor. Ele estudou um recorte do recorte do recorte do recorte. Ele acha que é doutor. Eu falei, mas eu sou ignorante mesmo. E eu lia as obras de linguística, não entendia nada. Os clássicos. Acho que os caras ficavam tomando vodka lá, escrevendo. E eu li aquilo. Falei, professor, eu não estou entendendo nada. Aí eu fui aumentando o meu complexo de burrice. Falei, isso aqui... Tem uns pastores que fazem mestrado, doutorado. Eles acham que entraram na Trindade agora. São membros da Trindade. Que anda pisando, parece que anda nas nuvens, né? Parece que para ele as nuvens são pó do seu andar. Menos, irmãos, menos. Conhecimento que não humilha não é conhecimento de Deus. Está entendendo o que eu estou dizendo? Aí o que eu fiz com o meu título de doutor? Guardei. É minha cidadania romana. Quando um soberbo aparecer aqui, eu falei, eu também tenho, ó, está aqui, ó. Mas não uso. Porque, irmãos, quanto mais a gente estuda a Bíblia, quanto mais a gente conhece, mais a gente vai vendo que não sabe é nada. Nada. Outro dia, um presbítero falou comigo, pastor, eu não vou mais para a escola dominical, porque eu já sei tudo. É uma topeira, né? Porque além de soberbo, é ignorante. É ignorante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente se humilha na presença de Deus. E Deus diz que Ele resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Pronto, terminou a aula. Vamos orar que vai chegar o pastor André daqui a pouco aí. Vamos orar por ele. Ah, já está ali. Está firme, hein? Virou até capa de veja. Vamos ficar de pé? Vamos orar?